quero convidar você, por favor, a abrir comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 13. Talvez você tenha já ficado um pouco intrigado com esse tema, uivo dos esquecidos, porque é basicamente a respeito disso que o Salmo 13 fala. Nós estamos meditando na série de mensagens, um recado aos aflitos. Estamos caminhando por todos os salmos, onde homens e mulheres tiveram experiências que eu e você temos diariamente na vida, de dor, de decepção, de traição, de calúnia, de luto. E esses homens vão até a presença de Deus e ali nós aprendemos com eles o que eles buscam em Deus, a fim de, como eles, receber o consolo e a orientação que também receberam. No Salmo 13 nós temos a descrição de um homem, e o texto já traz quem é esse homem, é Davi. E aqui a gente tem a primeira dificuldade dos salmos, porque eles não nos trazem o contexto dos textos. Nós não temos aqui uma descrição de que Davi estava sendo perseguido por seu sogro Saul. Aqui não fala, como o Salmo 3, de que Davi estava sendo perseguido por seu próprio filho Absalão. Nós só temos aqui ao mestre de canto, Salmo de Davi. Era um salmo para ser usado no culto, com instrumento de cordas, com instrumentos de percussão, e para ser usado na ordem de culto no momento de música. É uma poesia musical, Salmo de Davi. E nós temos nos versículos 1 e 2 os gemidos trazidos por esse homem. Por 4 vezes aparece a expressão: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Mais uma vez, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Última vez, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Por isso eu dei o nome uivo dos esquecidos, porque esse salmo também é chamado de o salmo dos uivos. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? É como o salmista, em sua experiência de perseguição, de luta, de dor, e o texto não traz o momento específico a que tipo de sofrimento se refere, ele sozinho, como o lobo, uivasse no meio da noite: estou sozinho, sozinho, ouve minha voz, Senhor, me ajuda, Deus, venha ao meu encontro, meu resgatador, os meus inimigos estão avacalhando de mim, são os uivos, até quando, até quando, até quando? E os versos 1 e 2 nos trazem a perspectiva do salmista. A primeira parte do verso 1, o salmista tem a impressão de que Deus o havia abandonado. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? E veja a expressão de exagero que ele usa: para sempre. O Senhor virou o rosto contra mim, não ouve mais minhas orações, dificuldades e mais dificuldades me cercam. O Senhor não é mais meu Deus? Por acaso deixei de ser seu filho? O versículo B, a parte B do versículo 1, traz a percepção do salmista de que ele havia sido, além de abandonado, também esquecido. Até quando ocultarás de mim o rosto? Deus, eu falo com o Senhor e o Senhor não está ouvindo, o Senhor está surdo. A impressão que eu tenho é que o Senhor agora me excluiu do seu relacionamento. Se a gente tivesse um relacionamento via WhatsApp, o Senhor me marcaria e me bloquearia como seu amigo. Então eu não faço mais parte daqueles que são bem aceitos na tua presença. Essa é a perspectiva do salmista. E é bonito de ver a ousadia e a liberdade que ele tem na presença de Deus, porque eu e você também, em momentos de grande dificuldade, temos essa mesma liberdade. A primeira parte do versículo 2 nos diz que a perspectiva do salmista é que ele era marcado por transtornos interiores terríveis. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Uma outra tradução, nova tradução na linguagem de hoje, procura contextualizar esse versículo dizendo: Deus, o meu estômago está revirado. Você já teve essa percepção, esse sentimento fisiológico? Seu organismo todo é afetado em momentos de grande dor, de grande desespero, momentos difíceis na sua vida, tudo que você olha para frente é só de portas fechadas, sem perspectiva de solução.
E aí você perde o apetite, você perde a alegria, está revirando dentro de você o seu estômago, parece que o seu coração está aqui, ó, batendo na garganta, você sente ele aqui, dor de cabeça, insônia. Eu passo por esses transtornos interiores terríveis, conforme o salmista está dizendo no versículo 2, parte A. No final do versículo 2, a percepção que ele tem é: eu estou sendo ferozmente perseguido. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E mais uma vez eu volto a dizer, o Salmo não descreve quais são as lutas, mas a maneira como o salmista descreve é que essas dificuldades estavam durando muito tempo. Há dificuldades que, quando vêm na vida, são passageiras e geram aquela depressão de momento, né? Aquele abatimento de momento. Rapidamente uma outra porta se abre e a alegria renova, o sorriso reaparece. Mas essa experiência do salmista é aquela experiência que alguns experimentam, do luto, do desemprego, da dor, do abandono, de perdas atrás de perdas, de problemas que relutam em permanecer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E quando esse tipo de problema permanece, a perspectiva que a gente tem é de que Deus nos abandonou. Com base nesses 2 versículos, eu quero te convidar a uma reflexão. Ainda que a gente tenha fortes convicções do cuidado de Deus, porque o homem que escreveu esse salmo é o mesmo homem que disse: o Senhor é o meu pastor e nada. Agora, veja a perspectiva dele: o Senhor se esqueceu de mim. Ainda que a gente tenha forte convicção do cuidado de Deus, quando as dificuldades demoram a nos deixar, a sensibilidade fica prejudicada e nós podemos sim ser corroídos pelo desespero. É isso que esse homem está vivendo, o uivo dos esquecidos. E a percepção que ele tem, por uma situação durar muito tempo, é de que ele foi esquecido pelo próprio Deus. E não há nada mais desesperador do que essa percepção no nosso coração. Depois nós temos os versículos 3 e 4, onde esse homem traz uma oração de dor, e ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. É um pedido para ser lembrado, e é bonito esse pedido dele, porque ele reafirma: o Senhor continua, mesmo com a dor permanecendo na minha vida, sendo meu Deus. Lembra-te de mim. Eu sei que em momentos de desespero a gente tem a clara percepção de que o Senhor está distante, mas essa não é uma realidade, é apenas uma ilusão de ótica, trazida pelas dificuldades que relutam em permanecer. Mas eu sei que o Senhor é Deus, então lembra-te de mim. E nessa oração esse homem busca força, ele faz um clamor para que Deus o revista de perseverança. Ele diz na parte final do versículo 3, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. O sono da morte aqui é morrer. Ele está pedindo força de Deus, ele está pedindo para Deus o revigorar. Ele diz: Deus, suplementa-me com a tua graça, revista-me com a força que só pode vir do Senhor. Paulo escreve Filipenses, e a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo, são 4 capítulos, e nesses 4 capítulos, Paulo usa nada menos que 16 vezes a palavra e suas variantes alegria. Paulo está preso, abandonado pela maioria das igrejas que ele havia plantado. Paulo está passando restrição alimentar. Paulo está com um futuro sombrio à sua frente. A guilhotina do imperador Nero desce, separando sua cabeça de seu corpo no ano 64 depois de Cristo. E Paulo escreve a carta aos Filipenses dizendo: alegrai-vos, igreja, alegrai-vos, igreja, alegrai-vos do Senhor, igreja, alegrai-vos, igreja. Não permita que as minhas dificuldades gerem em vocês abatimento. E por que Paulo convoca essa alegria à igreja? Porque ele diz no capítulo 4, eu passei por todas as experiências de dor, de alegria, de riqueza, de pobreza, de fome, de abundância, e eu sei que em todas elas, mesmo que as nossas percepções nos enganassem, Deus esteve presente me fortalecendo e me sustentando.
E é por esse fortalecimento, por essa visita especial de Deus, por essa suplementação da graça, que o salmista clama: ilumina-me os olhos. É uma expressão no Antigo Testamento que quer dizer: ajuda-me com a força que vem do Senhor, para que eu não morra nesse abatimento. E ele deseja justiça. No versículo 4 ele olha para o Senhor e diz: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ele pede a Deus que eu não permaneça nesse abatimento desesperador por conta de um sofrimento que tarda em me abandonar. Eu quero que o Senhor realize justiça. O Senhor conhece minha causa, sabe das minhas razões, sabe da minha honestidade, sabe da minha verdade. O Senhor sabe o que aconteceu foi maior, que o que aconteceu foi maior do que eu. Eu não feri o Senhor, eu não abandonei o Senhor, eu não virei as costas contra ti. O Senhor conhece o meu coração e minha realidade, então realize justiça. Em tuas mãos eu entrego os meus inimigos. Essa aqui é a oração da dor, é aquela força que tira quando não tem. Olha, mesmo achando que o Senhor me abandonou, engasgado, o Senhor ainda é o meu Deus. Mesmo achando que o Senhor me abandonou, eu preciso da tua força para continuar perseverando nessa caminhada. Mesmo achando, isso é ilusão de ótica, que o Senhor me abandonou, eu entrego em tuas mãos os meus adversários, porque eu sei que tu és justo. Uma outra reflexão nesses dois versos, o 3 e 4, é que ao passarmos por lutas e aflições, precisamos recorrer a quem ouve nossas necessidades e tem poder para intervir a nosso favor. Lembre-se disso. Ao passar por aflições e grandes dificuldades, recorra àquele que ouve nossas necessidades e, acima disso, tem poder para intervir a nosso favor. E o salmista termina o Salmo 13, nos versículos 5 e 6, com um canto de fé. E normalmente é isso que acontece quando, contra as forças, você busca a Deus. Deus, ele te reveste com a paz que excede todo entendimento. E o salmista comunga disso nos versos 5 e 6. Ele começa o versículo 5 fazendo uma declaração marcante: no tocante a mim. Veja, o homem começa dizendo: o Senhor se esqueceu, o Senhor me abandonou. Agora ele termina, depois que entregou tudo nas mãos de Deus e pediu para Deus realizar a justiça, dizendo: confio na tua graça. Eu sei que o Senhor me sustentará ao passar por essas dificuldades todos os dias. Um dia receberá a tua misericórdia, no outro dia a tua misericórdia voltará, no outro dia mais uma porção de misericórdia, no outro dia mais um tiquinho de misericórdia. E é por isso que Jeremias, ao escrever Lamentações 3, diz que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. No final do verso 5, o salmista expressa a sua alegria em confiar no agir de Deus. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, eu me alegro por saber que eu tenho a quem recorrer e onde descansar, porque Ele é o justo juiz, que conhece minha causa, vê meus inimigos. Esse Deus ministra sobre minha vida sua graça, e eu me alegro em depender da salvação que Ele providencia. E ele termina no versículo 6, afirmando que não se esquecerá do frequente cuidado de Deus. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A solução não havia aparecido para esse problema. Mas o salmista, que começa abatido, busca Deus em oração, reafirma sua dependência da graça, entrega seus inimigos nas mãos de Deus, a fim de que Deus realize justiça. Agora é guardado com a paz que excede todo o entendimento, que protege seu coração e sua mente, e de lamento ele termina cantando, de tristeza ele termina celebrando, de dores ele termina com entusiasmo. Cantarei ao Senhor, porque embora a situação seja difícil hoje,
ela nem sempre foi assim. Embora a situação seja difícil hoje, eu olho para o passado e eu só consigo ver tua graça, tua graça, tua graça. Milagres, milagres e mais milagres. Sustento, livramento, provisão, portas abertas, zelo, amor, cuidado, proteção. E porque eu sei que o Senhor é assim, eu canto ao Senhor, mesmo que hoje esteja difícil, porque eu sei que nem sempre foi assim. É mais ou menos igual aquela história do cara que é crente, trabalha na construção de uma ferrovia, no meio de um monte de outros funcionários, e todos os dias vem um transporte trazendo as marmitas, ele recebe a marmita e ora agradecendo a Deus pelo almoço. E ele come igual o Anderson, é a comida de um pedreiro, né? Aquele prato gigante, ele ora, agradece, saboreia aquele almoço delicioso, e um dia o carro estraga no meio do caminho e o almoço não chega. E os colegas de trabalho fazem chacota, agora eu quero ver o crente. Não veio o almoço, todo mundo vamos ficar com fome, inclusive o crente. Ele faz como todos os dias, ele se curva, ora e diz: obrigado, Senhor, porque nem sempre foi assim. É isso que o salmista faz. Eu cantarei porque eu sei que o Senhor tem feito muito bem a minha vida. Nem sempre foi assim. Isso é importante porque quando você passa por situações dificílimas, ao olhar em retrospectiva a graça de Deus que diariamente te sustenta com tanto amor e zelo, você é fortalecido pelo Espírito Santo para enfrentar o dia difícil no hoje. Uma última reflexão dos versos 5 e 6. É importante reafirmar nossa convicção no cuidado. Reafirmar nossa convicção no cuidado, zelo e amor de Deus oferecem poderoso tônico para enfrentarmos as mais diversas batalhas que travamos ou ainda teremos que lutar. Reafirmar no presente nossa convicção no cuidado, no zelo e amor de Deus, prestem muita atenção nisso, oferecem poderoso tônico para enfrentarmos as lutas de hoje e as lutas que ainda virão. E eu concluo essa reflexão com vocês trazendo duas aplicações. A primeira delas: não permita que a fragilidade causada pela dor te trave de levar sua causa a Deus, seja ela qual for. Não permita que a fragilidade causada pela dor, pelas dificuldades do momento, trave você de levar suas causas a Deus, seja qual for a circunstância que tem vivido. O salmista uiva: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? A percepção é: estou só. Deus me bloqueou de seus contatos. Estou sozinho. Mas isso não o impede de levar sua causa a Deus e ser revigorado na força do poder que vem do trono da graça. Então não permita que a fragilidade causada pela dor, especialmente a dor que teima em permanecer, que demora a ir embora, te trave de buscar a Deus como seu refúgio, sua fortaleza e seu juiz. Em segundo e último lugar, traga a memória. Isso é pedagógico, isso é curador para as nossas vidas, é terapêutico. Traga à memória o cuidado diário recebido até aqui e reafirme sua confiança na graça que sustenta e fortalece, porque nem sempre foi como talvez tenha sido o dia de hoje. E se nem sempre foi como talvez tenha sido o seu dia difícil hoje, é provável que amanhã, ao ser renovada essa misericórdia, a sua história seja transformada, essa dor tenha fim. De todas as dores e dificuldades que Davi passou, as mais duradouras, a perseguição por seu sogro, um dia teve fim. Ele foi exaltado a rei de Israel. De todas as dores que Davi passou por conta de seu erro ao adulterar com Batseba, e lá no final da vida ser perseguido por seu filho Absalão, Deus preservou a vida de Davi. Viveu longos anos guardado pela graça. Reafirme
seu cuidado diário, sua confiança no cuidado recebido até aqui. Reafirme sua confiança na graça que sustenta e fortalece. O uivo dos esquecidos é apenas uma ilusão de ótica. O Senhor me abandonou? Estou sozinho? Não vai ter fim. Mas o salmista diz: eu sei que o Senhor é meu juiz. Eu sei que sua graça jamais desampara. Eu sei que sua misericórdia se renova. Eu sei que seu amor é bondoso. Por isso eu cantarei. Porque nem sempre foi como o dia de hoje. E se nem sempre foi como o dia de hoje, é provável que o dia de amanhã seja muito diferente. Vamos orar, reafirmando nossa confiança nesse Deus que é. Tudo pode, e mais que isso, tudo tem feito por cada um de nós.